Só queria fazer uma análise hoje, e utilizando da análise que o Coppola fez, que eu vou compartilhar aqui com vocês, sobre a popularidade do Bolsonaro. Porque assim, para a imprensa, principalmente de analistas que sempre falam que acertam todas as análises, como por exemplo o professor Villa, Reinaldo Azevedo, eles já têm um argumento fácil. Ah, é o auxílio. São aquelas parcelas de R$ 600 que o governo está dando para as pessoas necessitadas nesse momento da pandemia. Então, para o Villa, por exemplo, isso é o único motivo que explica a disparada de popularidade do Bolsonaro. Só que isso aí é um dos fatores. E a análise que o Coppola fez foi justamente uma análise fora da caixinha. Ele sim fez uma análise. Ele não está com aquela torcida contra o Bolsonaro e tenta pegar picuinhas, aquelas análises fáceis e rasteiras, uma análise rasa que nem um pires, um termo que inclusive o Villa adora usar, mas quem está fazendo análise rasa que nem um pires é o professor Villa, porque para ele é só um fator que explica a popularidade, como eu já citei, mas não é só isso. Eu vou mostrar aqui a análise que o Coppola fez e eu quero que vocês deixem nos comentários, ele está ou não está certo com os fatores que ele elencou que explicam muito bem porque o Bolsonaro não para de subir nas pesquisas. Então vou colocar aqui um trechinho, recortei alguns trechos, e eu quero que vocês acompanhem e ver se o Coppola não tem razão. Vamos lá. Será que isso não tem a ver com o fracasso do isolamento horizontal sem critério, que se provou ineficiente em evitar o contágio, mas penalizou os trabalhadores saudáveis com a perda da sua Primeiro renda? ponto, não tem dúvida. Será que isso não tem a ver com a frustração das previsões alarmistas dos especialistas, né, sobre número de óbitos por Covid-19, não tenha dúvida, sobre taxa de desemprego e sobre queda no PIB? Será que isso não tem a ver com a revelação de uma reunião ministerial privada que mostrou um presidente genuinamente indignado e enraivecido com a prisão e a humilhação de cidadãos na pandemia? Será que isso não tem a ver com o superfaturamento e os contratos fraudulentos em plena crise de saúde nos dois principais governos estaduais do Brasil que se elegeram às custas do bolsonarismo, mas mudaram de lado, ambicionando a presidência em 2022? Será que isso não tem a ver com os abusos do Supremo Tribunal Federal, que vem interferindo indevidamente no Poder Executivo, o povo além de não é ofender, otário, de censurar, claro, e de perseguir judicialmente apoiadores políticos do governo? Claro. Será que isso não tem a ver com o fato de que os maiores adversários e detratores do presidente na política, na justiça, nos movimentos ativistas e até mesmo na mídia aparecem implicados em escândalos criminais e delações premiadas? Será que isso não tem a ver com o excesso de militância política na imprensa, que tem os seus dois maiores grupos de comunicação fazendo oposição sistemática e crítica ao governo? Indisfarçável. Na emissora de maior audiência, chegaram a associar o presidente da República ao assassinato de uma parlamentar, mesmo contra todas as evidências noticiadas na própria matéria. No jornal de maior circulação, um editorialista publicou um artigo odioso intitulado "Por que torço para que Bolsonaro morra?". Atos contra o governo, realizados por vândalos encapuzados e armados de paus e pedras, foram rotulados como manifestações democráticas, enquanto as imagens mostravam esses delinquentes agredindo a polícia e atacando grupos com mulheres, crianças e idosos. Vocês acham mesmo que a população não percebe isso? Claro. Eu já disse e vou repetir. As elites... E outra coisa, só complementando, né? O Bolsonaro foi, acho que, o único político do Brasil, isso não tenha dúvida, ainda mais no auge da crise, a levantar a bandeira, que a gente tinha sim que se preocupar com a pandemia, mas também tinha que se preocupar com a economia, porque o desemprego ia disparar, a população ia começar a se ferrar. E isso foi só o Bolsonaro que falou. E toda vez que ele falava isso, a imprensa caía de pau. Primeiro vidas, depois economia. Só que o depois chegou. E os empregos foram, assim, muitos empregos destruídos. Várias empresas, pequenas e médias empresas, quebraram. E o Bolsonaro foi o único que alertou. E foi bombardeado por todo mundo. E o povo não é trouxa, o povo percebe isso. Seguindo aqui. Política, da justiça e da imprensa estão conseguindo a proeza de transformar um dos homens mais poderosos do Brasil em uma vítima perante a opinião pública. Porque a tendência natural das pessoas é ter empatia por quem é atacado injustamente a todo tempo. Então, se você acusa um presidente de fascista e autoritário, mas ele defende as liberdades individuais do cidadão contra os abusos dos governadores e dos prefeitos, ele sobe. Se você fala que o presidente é inimigo da ciência na pandemia, mas a ciência erra de forma grosseira e gradualmente incorpora a visão original dele, ele sobe. Se você alega que o presidente não se importa com os trabalhadores, mas ele edita uma medida provisória que salva milhões de contratos de trabalho, ele sobe. Exatamente. Se você diz que o presidente é inimigo dos mais pobres, mas as políticas do governo beneficiam justamente os mais pobres, ele sobe.
E se você fala que o presidente é um mandrião, um preguiçoso, isso é um recado ao Vila. mas a televisão mostra o cara trabalhando das 7 da manhã Vila às só 10 chama da de noite, mandrião. inclusive aos finais de semana, visitando diversas cidades pelo Brasil, inaugurando obras que estavam paradas há anos. Bom, exatamente, a questão das obras. Sobe, usando como Lógico. escada todo o ressentimento. Gente, essa questão das obras, né, do Ministério da Infraestrutura, que o Tarcísio está dando um show, eu acho que o Bolsonaro é o primeiro presidente que no primeiro ano já entregou uma cacetada de obra, no segundo ano também. Isso o povo percebe, porque isso nunca teve. O que a gente via eram obras começando e atrasando diversas vezes. E o valor da obra crescendo, né? Porque tem o fator roubalheira, o fator incompetência. Isso tudo a gente vê que não está acontecendo. Então o povo não é otário. O povo não é trouxa. E o Coppola assim, não está esquecendo de nada. Ele sim está fazendo análise, diferentemente de Vila e de Reinaldo Azevedo, que ficam cegos pelo ódio que tem ao Bolsonaro. E toda a incoerência dos seus críticos injustos. Claro. A crítica pertinente é aquela que é justa, equilibrada, fundamentada em fatos. Mas vejam só, os fatos estão contradizendo as críticas e as opiniões. Exatamente. E para desespero da bolha, o povo não vive de crítica nem de opinião. O povo vive a sua realidade. Exato. Uma realidade consistente. Perfeito. Olha, pessoal, a análise para mim foi impecável, assim, não tem nem o que acrescentar. Foi uma análise que leva em consideração o que a população percebe, né? Aquilo que a imprensa mostra e aquilo que a população percebe e vê. A diferença é gritante. Análises assim, infelizmente, são escassas. O Constantino é o outro que também procura fazer uma análise mais detalhada e não ficar numa análise rasa que nem um Pires, em homenagem ao Vila. Então é isso, pessoal. Deixe seus comentários se vocês concordam com a análise do Coppola. Se vocês curtiram o vídeo, compartilhem. Me sigam nas redes sociais e até o próximo vídeo, pessoal.